Seja bem-vindo a mais uma aula de hoje. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero fazer alguns comentários sobre esse texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, que são os falsos profetas. Nesse tempo que Paulo escreve essa carta ao jovem Timóteo, interessante que aqui já era o início da igreja, e já no início da igreja já começou a trazer falsos ensinos. E hoje tem aumentado os falsos ensinos, falsa interpretação do texto. Interessante que o texto, eu não posso ler o texto e começar a falar ou a dizer algo que o texto não diz. Isto é, você trazer ao texto uma falsa interpretação, principalmente textos bíblicos. Primeiro, a carta que Paulo escreve, ela é ao jovem, ao destinatário, ao jovem Timóteo. Falar um pouquinho desse jovem Timóteo. Timóteo é da cidade de Listra. Sua mãe era uma mulher judia que tinha aceitado a fé cristã. Então, a mãe dele era uma judia, povo judeu. Ela havia aceitado a fé cristã e o seu pai era grego. Isso quer dizer pagão, que está em Atos capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3. A primeira carta a Timóteo, que é a primeira carta, previne o jovem pastor contra os falsos doutrinas que estavam sendo espalhadas entre os cristãos naquela época. Então, o foco principal da carta que Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, o foco principal era a falsa doutrina, falsos ensinamentos que Paulo ele escreve essa carta para que o jovem Timóteo combatesse esses falsos ensinos. Eram os falsos mestres, que está no versículo 1 a seguir, que diziam que era proibido casar e comer certos alimentos. É o que está aqui no texto. Então, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, está escrito o Espírito de Deus. Então, quem está dizendo aqui, Paulo escreve a carta, mas é uma revelação do Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está dizendo. O Espírito de Deus diz claramente, fácil de entender, fácil de compreender o que o Espírito de Deus está dizendo. Que nos últimos dias, observe que aqui, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala dos falsos mestres, só que interessante que aqui já iniciava já os falsos ensinamentos. Só que essa carta diz que nos últimos tempos iniciaram aqui os falsos ensinamentos, mas nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. O que acontece? Essas pessoas iniciaram a sua fé servindo a Deus de forma correta, mas com o passar do tempo eles abandonaram a fé. Quando alguém abandona a fé, aí sim eles começam a dar atenção a espíritos enganadores. Eles abandonaram a fé. Todas as vezes quando alguém abandona a fé, eles começam a dar atenção. Em vez de dar atenção ao Espírito de Deus, eles começam a ouvir, a meditar nos ensinos, nos falsos ensinos, nas filosofias, na mente humana
que às vezes engana as pessoas, o coração engana as pessoas com falsos pensamentos, eles darão atenção ao espírito enganador. Deixarão de dar atenção ao Espírito de Deus e darão atenção ao espírito enganador. Por quê? Porque abandonaram a fé. Então isso aqui já estava acontecendo naqueles dias. Nos tempos que Paulo escreve a Timóteo, já estava acontecendo este abandono da fé. E hoje, muitas pessoas têm abandonado a fé. Então, o que fizeram? Abandonaram a fé. Fizeram cristão antes, depois abandonaram a fé, está no meio dos cristãos. Deram atenção aos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos não vêm do Espírito de Deus, vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, mentirosas. Por quê? Quando abandona a fé, se tornam hipócritas e mentirosas. Distorcem a palavra, profetizam mentira, começa a profetiza ali diante da igreja, profetiza a qual Deus não falou, Deus não profetizou, não usou para profetizar, começa a profetizar, começa a usar a palavra de Deus para enriquecer, só com o objetivo de enriquecer, e por aí vai. Pessoas cuja consciência está morta. Por quê? Porque a consciência deles, a mente deles, não está sendo dominada ou guiada pelo Espírito de Deus. Estão mortos como se tivesse sido queimado com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam olha o ensinamento que eles estavam ensinando naquela época. Os ensinamentos que eles estavam ensinando naquela época essas pessoas ensinam que é errado casar. Esse é o primeiro ensinamento. E que é errado comer certos alimentos. Então são dois tipos de ensino sobre o casamento e sobre alimento. Casamento e alimento. Alimentos, ok? Está no plural. Beleza, o que acontece aqui? Aqui é a base dos falsos ensinamentos. Tudo iniciou aqui. Errado casar e que é errado comer certos alimentos. Depois disso aqui começou a ter outros falsos ensinamentos. Primeiro isso aqui, depois vieram outros falsos ensinamentos, que nos dias de hoje tem vários doutrinas humanas, doutrina de demônios, né? Doutrinas de demônios. Mas o primeiro é errado casar, é errado comer certos alimentos. Mas só que Paulo, sendo usado, recebendo a revelação do Espírito Santo, então o Espírito de Deus diz claramente que Deus criou esses alimentos. Então o Espírito de Deus diz que Deus criou esses alimentos para que, então quem fala não é os falsos profetas, quem fala que não é simplesmente um homem, mas é alguém sendo usado pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus diz claramente que esses alimentos, que Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade, que é a palavra de Deus, como depois de terem feito uma oração de agradecimento. Quer dizer, os alimentos que os falsos mestres estavam proibindo, o Espírito de Deus diz que Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem em Deus e conhecem a verdade, que é o Espírito de Deus, conhece a verdade e comam, depois que ver comam, pode comer sim. Eles dizem que não, mas o Espírito de Deus que pode comer sim. Depois de terem feito uma oração de agradecimento, primeira oração, aí sim podem comer
desses alimentos. Tudo que Deus criou é afirmação, é bom. Mas os falsos profetas dizem que não pode comer esse alimento porque não é bom. Aquele alimento ali você pode comer porque é bom. Mas o Espírito de Deus diz, tudo que Deus criou é bom. Pessoal, tive que interromper aqui a aula, mas um corte no vídeo aí, continuando aqui, tá bom? Então diz, tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Então, tudo que Deus criou é bom. Quando lá no Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus e a terra, foi criando os animais, as pessoas viu Deus que era bom, criou o homem, viu que era muito bom, Deus agradou, Deus ficou feliz com a sua criação. Então, tudo que Deus criou é bom. Aí vem os falsos mestres dizendo, não é bom casar. Vem os falsos mestres dizendo, não é bom comer certos alimentos. Mas o Espírito de Deus diz, tudo que Deus criou é bom. Mas antes, faça uma oração de agradecimento. Quando for alimentar, quando você for alimentar, quando você for ali no almoço, na janta, faz uma oração antes, agradecendo a Deus pelo alimento. E, portanto, nada deve ser rejeitado. Não deve ser rejeitado casamento, não deve ser rejeitado certos alimentos. Tudo seja recebido com uma oração. Tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Oração essa que é agradecer a Deus primeiro, antes de agradecer a Deus pelo alimento ali na mesa, ali, um agradecimento. Então, tudo deve ser feito, recebido com oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração, palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis. Então, a palavra de Deus, a oração, tornam todo o alimento aceitável. Mas os falsos profetas não ensinam isso. Eles não lêem a Bíblia, eles não ensinam que o versículo 4 diz que receber uma oração, que Deus, o versículo 4 diz que tudo Deus criou é bom, o versículo 5 diz que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus e a oração tornam todas as coisas, os alimentos aceitáveis. Eles não ensinam isso. Mas só que às vezes você pode dizer, mas você pode deixar de comer certo alimento. Sim, mas tem um motivo justo, um porquê justo. Que, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 13. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu amigo, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O que quer dizer isso aqui? Um exemplo aqui, um novo convertido. Alguém aceitou Jesus, tal, veio, teve vários ensinamentos falsos, tal, que não pode alimentar, comer isso aqui, tal. Aí você vai em um lugar onde oferece alimento aos ídolos, por exemplo. Você pega aquele alimento ali, você faz uma oração, porque aquele alimento ali foi Deus que criou, foi Deus que deu. Só que as pessoas pegam aquilo que é de Deus e começam a oferecer a demônios. Mas tu pega o alimento e faz uma oração. Ok? Só que se um novo convertido olhar o novo convertido, né, que é o irmão, ver aquilo ali, você procedendo daquele jeito, ele pode se escandalizar, mas peraí, tal, é errado, você aceitou Jesus, tal, recebe os alimentos, tu não pode alimentar, porque é oferecido a ídolo. Se você fazer uma oração antes, não tem problema. Mas para não escandalizar, você deixa de quieto. Mas não tem problema. Você pode comer tudo que Deus fez, que tudo seja recebido como oração. Que tudo que Deus criou é bom, que está aqui,
tudo que Deus criou, tudo, é tudo, não é tudo que Deus criou é bom. Mas para não escandalizar, para que o outro não fique escandalizado, então você deixa de alimentar. Mas se você fazer uma oração antes, e conversar com essa pessoa, explicar, ensinar esse texto, a pessoa pode entender e não ficar escandalizada. Mas se causar escândalo, você deixa de alimentar aquele certo alimento. Por exemplo, algumas pessoas falam que carne de porco é amaldiçoado, é um animal amaldiçoado, que não é bom alimentar, comer daquela carne. Mas se você fazer uma oração antes, não tem problema. Eu me alimento de carne de porco, gosto. Mas se alguém novo convertido chegar e me falar assim, Natal, isso não importa, eu posso explicar para ele, ele pode entender. Se ele não entender, eu posso naquele momento deixar de comer a carne de porco diante dele. Mas eu posso comer em casa, em outro lugar, fazer uma oração antes. Não tem problema, porque tudo que Deus fez é bom. Então, o foco principal, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, é combater os falsos ensinos. Quando você olha para um texto bíblico, você não pode olhar para esse texto e começar a falar, a ensinar algo que o texto não diz. Você não pode falar aquilo que você pensa que é. Você tem que falar aquilo que está no texto. Então, surgirão naquele tempo já surgiram os falsos ensinamentos. Começou com é errado casar, é errado comer certo alimento. Imagina hoje. Como deve estar hoje. Existem pessoas, meus irmãos, que eles não ensinam coisas erradas, eles trazem ensinamento, às vezes até, assim, pode dizer, ensinamentos errados, que contradizem a Bíblia. Só que muitas das vezes essas pessoas, elas não agem por maldade, tem essas pessoas assim, tem que saber diferenciar quem ali está tentando fazer o negócio certo, ensinar certo, às vezes cai, às vezes acaba lhe dando um vacilo no ensino. Não quer dizer que a pessoa é um falso profeta, um falso mestre, que ele é mau. Não, não é isso. Às vezes ele não teve uma boa interpretação, não estudou direito o texto, não se familiarizou ao texto. Então você tem que perceber quem é que está fazendo, ensinando por maldade, distorcendo a Bíblia, sabendo o que está fazendo, ou pessoa que às vezes deu ao texto uma interpretação errada, sem perceber, sem maldade. Então tem que tomar muito cuidado, porque pelas nossas palavras seremos justificados, e pelas nossas palavras seremos condenados. Então, devemos tomar muito cuidado ao ensinar. Não sejamos falsos mestres, ensinadores. Mestre, existe, por exemplo, a pessoa que estuda, tem o diploma de mestre, tem um diploma, mas todo mestre quer dizer aquele que ensina. Tem pessoas que não têm um diploma de mestre, mas está ensinando na igreja. Então, é para essas pessoas também. Quer dizer, os falsos ensinadores, falsos professores, pessoas que estão ensinando, distorcendo a palavra, tanto ao texto, outros sentidos que não tem nada a ver. Lê um texto, mas fala outras coisas que não tem nada a ver com o texto. Então, quando diz mestre, não quer dizer que é só alguém que é diplomata, que tem o diploma de mestre, não. Todas as pessoas que estão ali ensinando, ele é o ensinador, ele é o mestre. Então, a função do mestre é ensinar, ele pode estar ensinando certo ou errado. Então, se nesse tempo aqui, Paulo já estava instruindo Timóteo a combater naquele tempo os falsos ensinos, que hoje nós também possamos ler o texto bem, porque hoje tem recursos, você tem comentário bíblico, você pode fazer um curso teológico, você pode estudar, estude bem o texto para não ensinar coisas erradas, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima aula.